E vem conferir a crítica do filme O Urso do Pó Branco. E chegou nos cinemas um dos filmes que mais gerou curiosidade nesse começo de ano, que é O Urso do Pó Branco, ou como é conhecido em inglês, Cocaine Bear. Filme esse que, por incrível que pareça, é realmente baseado em fatos reais. Porque no começo do filme aparece baseado em fatos reais. Mas pelo filme ser uma grande comédia, ser um grande exagero, eu acredito que muita gente deve ter pensado, bom, aquele baseado em fatos reais é só um exagero para poder começar a comédia, para meio que tentar dar aquela piada que muitos filmes são baseados em fatos reais, mas não são. Mas na verdade, esse filme realmente é baseado em fatos reais. Não essa história de num parque ter um urso que cheirou cocaína e por causa disso ele acabou atacando as pessoas. Mas realmente tem uma história real de realmente, da mesma forma que foi o começo do filme, uma grande carga de cocaínas caiu no meio de uma floresta, na fuga de um traficante, e aí, através disso, depois de um tempo, um urso foi encontrado morto, e ele tinha uma dose grande de cocaína dentro do seu intestino, porque caiu do céu. Através dessa história, eles resolveram criar a história desse filme. Eu vou falar que esse filme me surpreendeu. Eu não esperava nada dele, na verdade eu estava muito curioso para saber o que seria dele, como eles iriam contar essa história, e ela me surpreendeu de uma forma positiva. Não é um filme acima da média, é um filme que tem sim muitos problemas, mas eu achei que ele seria uma grande bomba. E pelo menos ele só é um filme mediano, que eu acho que se depender da forma como você for assistir o filme, no sentido de, se você for com a mente aberta, se você for não esperando nada, se você for querendo só ver uma comédia escrachada, pode até ser que você goste do filme mais do que eu gostei. Eu só achei um filme ali, da média um pouco pra baixo. Porque o filme, a ideia dele é realmente muito interessante. Um urso que realmente usou drogas e através disso ele acabou ficando descontrolado, atacando as pessoas atrás de mais daquilo que acabou mexendo com ele mesmo, com tudo dentro dele. E o filme, e como você vai tratar uma história dessa? Ou você vai tratar por um lado de um terror, trabalhar o urso como se ele fosse um grande assassino querendo matar todo mundo, ou você vai para um lado mais da comédia, porque você vai conseguir escrachar toda essa situação que é um completo absurdo. E foi isso que a Elizabeth Banks fez. Elizabeth Banks, que está começando na sua carreira de direção. Ela dirigiu As Panteras, que foi um filme que eu assisti, eu achei abaixo da média, mas eu acho que ela é uma diretora que você vê que tem um potencial para poder crescer. E aqui ela resolve ir para um lado da comédia, porque ela sabia que o urso matando as pessoas, para ela não seria um grande cola para fazer com que o filme funcionasse durante 1h30. Então ela dividiu o filme em vários núcleos, fez com que vários núcleos tivessem uma história paralela e o urso fosse algo que fosse perambolando ao longo desses núcleos. Através disso, todas as histórias vão ter o urso, ele vai aparecer em todas, ele vai ser o grande motivo de acontecer a maioria das coisas que acontecem no filme, mas na verdade vão ser as histórias paralelas, e a comédia que vai ser em cima deles vai fazer com que o filme aconteça. E aí é que veio o primeiro problema do filme. Eu queria ter visto mais do urso. O filme só tem 1h30. Ele não é um filme longo, ele é um filme curto, mas mesmo assim o urso aparece menos do que eu esperava. Claro, quando ele tá em cena é muito legal ver o exagero que usam em cima dele. Inclusive, tem algumas cenas de morte que eu achei bem impactantes e bem legais de se ver a forma como a Elizabeth Banks filmou e pensou no cenário. Principalmente uma morte que envolve paramédicos. Essa cena eu achei incrível como eles fizeram toda a morte dela. Mas eu gostei como eles brincam com o urso, e às vezes ele ser super agressivo, às vezes a cocaína tá afetando ele a ponto dele ficar completamente impressionado com uma borboleta. Então essa parte de brincar com o urso eu gostei, e a parte também de como eles afetam, eles colocam as mortes dele serem brutais, serem agressivas, também me agrada bastante. Ainda mais que esse clima de comédia, que não vai ficar completamente bobo e acabe funcionando bem. Só que o problema do filme é realmente essa ideia de dividir ele em vários núcleos. Porque tudo bem, se você divide isso em vários núcleos, e os núcleos são bons, são interessantes, são histórias secundárias que chamam a sua atenção, tudo bem, completamente normal você dividir os núcleos. Mas e se não funcionar? E se as histórias paralelas não forem tão boas e tão interessantes quanto um urso cheirado de cocaína que está no meio da floresta? E é exatamente isso que acontece aqui. O Urso do Pó Branco ele é um filme que ele perde muito da sua qualidade por causa da quantidade de núcleos que ele tem. Os núcleos que eles acabam dividindo o filme enfraquece muito ele, porque as histórias não são interessantes, as histórias dos personagens não são tão boas e as comédias que envolvem eles não são tão boas assim. Então volta e meia eu ficava pensando, pô, eu queria mais do urso, essa história não tá funcionando, ela não tá me impactando quando eu
poderia. Nem a história das pessoas que estão querendo ir atrás da cocaína, nem a história da guarda florestal. As histórias não são tão legais. Eu não falo que não é tão legal, não é história envolvente, profunda, não. Só digo que a comédia que envolve esses personagens, que era pra ser o que iria fazer o filme funcionar, não tava me afetando muito. E por isso que eu falo que esse filme vai depender muito de pessoa pra pessoa. Porque se a pessoa gostar da comédia do filme, gostar dos núcleos, achar interessante, o filme vai funcionar muito bem pra ela. Vai gostar bastante dele e vai querer volta e meia revisitar. Pra quem não gostar dessas histórias paralelas, pra quem não achar graça nessa comédia que resolveram inserir aqui, nesses núcleos, o filme vai ficar bem difícil pra você acompanhar. Pra mim, eu achei que foi um filme, de modo geral, desequilibrado. A parte do urso funciona muito bem, tem alguns núcleos que são interessantes, mas tem outros que são bem ruins. A da guarda florestal, por exemplo, de modo geral, não me agrada muito, o das crianças não me agrada muito, mas, por exemplo, eu gostei mais, mas tem uma parte da guarda florestal que é legal, e também a parte que envolve os traficantes tentando encontrar a droga, também funciona bem. Ainda tem uma introdução de um personagem, que ele também volta uma parte do filme, que ele também acaba dando um outro tipo de comédia pro longa. Mas, de modo geral, acho que é um filme que fica bem desequilibrado no ponto de como a comédia funciona. Mas, como eu falei e repito, a comédia é sim muito relativa, então através disso vai depender muito de pessoa para pessoa. Além disso, o filme tenta fazer várias referências a vários filmes dos anos 80 e 70. Você consegue reparar isso na parte de policiais, como envolve duplas de pessoas completamente diferentes juntas. Isso é legal porque a Elizabeth Banks consegue fazer boas homenagens e boas referências que acabam sendo inseridas muito bem nesse estilo de filme. Eu acho que o filme ele se passa nessa época, mas eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais na parte técnica, na parte de como eles iam contar a história, poderiam até ter brincado mais com essa ideia de se passar nos anos 70 e 80, através do vestimento, através das falas. Eu acho que isso até melhoraria a comédia do filme. Outra coisa que tem que se falar do filme, e que eu acho que muita gente deve pensar como ficou o CGI do filme? Afinal, temos um urso o filme inteiro. E mesmo que o CGI não afete o filme, é legal saber como ficou ele. Eu acho que o CGI é igual ao filme como um todo. Ele varia muito. Tem momentos onde os detalhes são muito interessantes, onde você vê que o urso está completamente gasto, e você vê cicatrizes nele, uma orelha mais um pouco gasta, você consegue ver que ele realmente está sendo afetado por aquilo. E eu até me surpreendi em alguns momentos com esse CGI, principalmente na parte da brutalidade das mortes. É um detalhe muito grande ali, mais do que eu esperava. Tem muito filme que não consegue fazer isso. Mas tem outros momentos que o CGI é bem mal feito. Falta uma renderização ali, falta um detalhe, uma segunda camada que faria com que tivesse mais camadas mesmo o urso. Então, varia muito. De modo geral, eu acho que o CGI indica muito do que é Cocaine Bear. É um filme que vale a pena pela curiosidade. E como eu falei, por ele ser um filme de comédia como um todo, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu achei um filme um pouco abaixo da média, mas mesmo assim ele foi uma surpresa para mim. Mas tenho certeza que muita gente que vai ver o filme vai gostar, por causa que vai gostar da comédia, vai gostar da forma como eles contaram a história. Pra mim, ele é um filme que poderia ser melhor. Ele me surpreendeu, e quando ele começou a me surpreender, eu vi que ele tinha um potencial para ser melhor do que ele foi, mas as escolhas narrativas e algumas escolhas em relação a alguns personagens, a algumas histórias, de modo geral, acabaram me desagradando muito, fazendo com que o filme fosse abaixo até do que ele poderia ter sido. Concluindo, o Urso do Pó Branco, ou Cocaine Bear, foi uma surpresa pra mim. Foi melhor do que eu esperava, porque eu não esperava nada. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo uma surpresa, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque quando eu comecei a ver o filme, eu vi o potencial que ele tinha ali. No potencial de comédia, no potencial de como trabalhar os personagens, ainda mais com um elenco com nomes tão fortes que tinha aqui. Mas infelizmente, apesar de ter coisas surpreendentes e o filme ser bem melhor do que eu achei que ele ia, eu ainda achei o filme abaixo da média. Porque eles não dão foco total no urso. E o urso, apesar dele, quando ele aparece em cena, ele é impactante, você fica com medo pra saber o que ele vai fazer. Apesar disso, os núcleos de modo geral não funcionam tão bem pra mim. Escolhas narrativas e a forma como eles conduziram a comédia não funcionou pra mim, fazendo com que o filme seja abaixo da média, apesar de ser sim mais surpreendente do que eu achei que o filme ia ser. E por isso que eu fecho o filme O Urso do Pó Branco, Cocaine Bear, com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Urso do Pó Branco, Cocaine Bear? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.